Olá, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é César. Mas é um imenso prazer contar com sua presença aqui neste humilde canal. Eu estendo a você as cordiais boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Neste vídeo, eu gostaria de comentar o que o apóstolo Paulo ele diz, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 13 a 18. Nesse trecho da epístola, o apóstolo Paulo ele aborda acerca da ressurreição. Ele fala da ressurreição e do arrebatamento. Então nós vamos conversar um pouco acerca disso, Esse assunto ele é muito assim diversificado, Há várias divergências com relação a isso. Então, neste vídeo, eu vou deixar a minha humilde opinião. O que eu acho, a visão que eu tenho sobre isso que o apóstolo Paulo discorre ali em sua epístola, Então eu usarei a Bíblia viva no decorrer desse vídeo. Então, sem muitas delongas, vamos aí efetuar a leitura. Primeira epístola aos Tessalonicenses, o capítulo 4, a partir do versículo 13. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui em sua epístola, E agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que, quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram, pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo e com o toque da trombeta, de Deus. E o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso? Então, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutualmente com essas palavras. Então, é esse o trecho, da epístola em que nós vamos comentar aqui. Bom, quando isso é lido dentro da tradição religiosa, eles imaginam que isso aqui, essa ressurreição dos mortos, ela irá acontecer em um futuro.
Então, quando Paulo fala que Cristo iria ressuscitar aqueles que já morreram, né? Como que o sistema religioso imagina isso aqui? Eles imaginam isso aqui como sendo o quê? Corpos. São corpos físicos que vão se levantar dos respectivos túmulos, né? Então, essa, então, a ressurreição, segundo a tradição religiosa, ela é no âmbito físico. Só que tem um impasse aqui. Veja, Paulo diz que, olha lá, você vê que quando Paulo ele fala, ele se... Peraí, fogos aqui. Paulo, ele se inclui. Olha só, visto que nós, olha lá o pronome nós, na primeira pessoa do plural, nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida. Podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes abertamente do Senhor que nós, olha lá, nós, quando Paulo usa esse pronome, significa que ele está se incluindo. Então ele fala, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos. Não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Então aqui está o X da questão. Ou seja, aqueles que estavam vivos não iriam ser arrebatados antes daqueles que já morreram. Então aqui já cai por terra aquela teoria, né? A tese do sistema de alguns segmentos religiosos, que eles falam assim que eles acreditam em arrebatamento secreto, né? A pessoa vai estar num determinado lugar e de repente aquela pessoa some e aí fica só as roupas no chão, sabe? A pessoa é arrebatada no corpo e tudo. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que não subiremos para encontrar o Senhor nos ares antes daqueles que já morreram. Então aqui primeiro a gente tem que entender que o arrebatamento é para aqueles que já morreram. Olha lá, pois o próprio Senhor descerá do céu com o toque da trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estavam mortos é quem seriam arrebatados. Aí ele diz, olha lá. Então, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados até eles nas nuvens. Mas quando é que seriam arrebatados? Deixa eu dar um zoom aqui, para melhorar um pouco. Então, qual que seria a condição aqui para ser arrebatado? A condição era o quê? Morrer. Então, esses que ficaram vivos por ocasião da volta do Senhor, né, por ocasião da volta de Jesus, aqueles que estavam vivos naquela ocasião, não foram arrebatados. Esses só foram arrebatados quando deixaram os seus corpos físicos, ou seja, quando cumpriram os seus dias de vida e a carne foi ao pó, aí sim, aqueles que estavam lá foram arrebatados. Olha só, então aqui esse assunto da ressurreição que o apóstolo Paulo aborda aqui em Tessalonicenses, ele está abordando isso aqui de uma forma muito sucinta. Então, primeiro, nós devemos entender qual foi o aspecto dessa ressurreição. Porque aqui diz que ao toque da trombeta, aqueles que estavam mortos ressuscitaram. Mas ressuscitaram como? Ressuscitaram num corpo físico? Será que foram corpos físicos que saíram das sepulturas? Será que, segundo a visão preterista, né? Quando Jesus voltou no ano 70, por ocasião da queda de Jerusalém,
Alguém viu mortos ressuscitando, pessoas saindo dos respectivos túmulos, dos respectivos sepulcros? Obviamente não, né? Então isso aqui não aconteceu no âmbito físico. Olha só, vamos à carta de Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, entretanto, por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Então aqui está dizendo que essa ressurreição, aquela ressurreição que está lá em Tessalonicenses, ela haveria de acontecer quando Jesus voltasse. E segundo a visão preterista, nós cremos que essa vinda, ela já se consumou. Se essa vinda já ocorreu, então, por conseguinte, a ressurreição também ocorreu. Só que agora fica esse impasse, né? Se Cristo voltou, então ninguém viu mortos sendo ressuscitados. Ninguém viu pessoas saindo do túmulo. Então vamos ver se nós encontramos uma justificativa para isso, né? Como podemos afirmar que a ressurreição ela aconteceu quando Jesus voltou no ano 70? Como podemos afirmar isso? Então vamos continuar a leitura aqui nesse mesmo capítulo, em 1 Coríntios 15. Olha, antes de ler o versículo seguinte, eu sugiro a você que está vendo esse vídeo que faça a leitura na íntegra de 1 Coríntios, o capítulo 15. Nós aqui nesse vídeo iremos abordar apenas alguns versículos, né? Não iremos abordar todo o capítulo para que o vídeo não se torne muito longo, né? Então aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 35, fizeram essa pergunta a Paulo. Alguém, entretanto, poderá perguntar: como é que os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão eles? Não façam perguntas tolas. Vocês encontrarão a resposta no seu próprio quintal. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta, a não ser que morra primeiro. E quando você semeia, não semeia o corpo já formado da planta. Tudo que se enterra no chão é uma semente de trigo ou outra semente qualquer. Deus, então, lhe dará um corpo novo, bem bonito, exatamente a espécie que ele deseja que ela tenha. E uma espécie diferente de planta cresce de cada espécie de semente. Olha só, gente, esse trecho aqui é interessante, né? Então, Paulo, ele usou a analogia, né, de uma semente. Então, aquela semente que você lança ao solo, a semente que é semeada, o que acontece? Ela não é a planta que vai crescer, certo? Quando se enterra aquela semente, essa semente, uma vez enterrada, ela se transforma o quê? Numa planta. Só que para que essa transformação ocorra, o que tem que acontecer com a semente? A semente tem que morrer primeiro.
a semente tem que ser o quê? Lançada ao solo, ou seja, a planta só é formada se primeiro a semente não morrer. Ou seja, se a semente não morre, não se tem a planta. Então, por aqui já dá para se ter a ideia. Então, o corpo, através dessa analogia, já fica fácil entender que nós que estamos aqui nesse mundo, esse corpo físico que estamos aqui trazendo nessa vida, nesse plano físico, esse plano físico é a semente. Ou seja, o corpo de Adão é essa semente. Só que para que esse corpo de Adão ele seja substituído pela planta, ou seja, que é o corpo novo, o que tem que acontecer com esse corpo físico primeiro? Esse corpo físico tem que morrer, gente. Se não morrer o corpo físico, não tem o corpo celestial. Então, ou seja, se a semente não morre, né? Se aquela semente que é lançada no chão, se essa semente não morrer, enquanto essa semente não morrer, não se tem a planta. O mesmo ocorre com esse corpo de Adão, ou seja, esse corpo de Adão, na qual estamos vivendo essa vida nesse plano físico, é essa semente. Então vamos continuar, vamos seguir os versículos adiante. Continuando aqui, veja o versículo 39. Tal como há tipos diferentes de sementes e plantas, assim também existem diferentes tipos de carne. Os homens, os animais, os passarinhos e os peixes, todos têm uma espécie de carne diferente. Há corpos celestes e corpos terrestres, sendo a beleza dos celestes diferente da beleza dos terrestres. O sol tem uma espécie de esplendor, enquanto a lua e as estrelas têm outra espécie. E as estrelas diferem uma das outras em sua beleza e seu brilho. Então há diferentes corpos. É isso que Paulo está deixando claro aqui. Paulo está mostrando a distinção entre corpos celestes e corpos terrestres, né? De igual modo, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal. Veja, ele não fez a analogia da semente? Então, esse corpo que é semeado, que é mortal, é o corpo de Adão. Esse corpo aqui representa a semente. É essa semente que será lançada na terra. Só que para que esse corpo que é mortal ele seja semeado na terra, esse corpo ele tem que morrer. Ou seja, assim como a semente tem que morrer para que ela seja transformada numa planta, o mesmo ocorre com esse corpo adâmico, esse corpo que é mortal. Ele precisa morrer. Então vamos lá. De igual modo, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é mortal, mas quando ressuscita, é imortal. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra. Entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais, amado. São os corpos adâmicos. São o quê? A semente que será lançada na terra. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos. Olha agora, preste atenção. Porém, quando ressuscitam, são corpos o quê? Espirituais.
como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. Então agora você entende a natureza da ressurreição? Então, ou seja, aqueles filmes de Hollywood, né, que mostram Jesus voltando e os túmulos se abrindo, as pessoas saindo dos túmulos. Você vê que quando lemos as Escrituras, nada daquilo coaduna com o que está escrito aqui, gente. Aqui está escrito exatamente o contrário. O corpo humano que é sepultado não é o mesmo corpo que ressuscita. São corpos o quê? Distintos. Não é esse corpo humano que vai ser transformado no corpo espiritual. Assim como a semente. A semente que é lançada na terra, ela não é a mesma planta que cresce. Aquela semente morre. Da morte daquela semente é que nasce a planta. Então é o mesmo que ocorre aqui. Da morte de Adão, ou seja, esse corpo humano é o corpo de Adão. Da morte desse corpo, ressurge o corpo espiritual. É esse corpo espiritual, mas o que acontece? Esse corpo espiritual, logo após a morte, antes da volta de Jesus, né, da ressurreição, aonde é que esses corpos espirituais ficavam? Porque em Eclesiastes diz que o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus. Mas que espírito era aquele que voltava a Deus? Será que é esse mesmo corpo espiritual? Obviamente não, gente. Olha só, eu não vou fazer a leitura agora de Eclesiastes para o vídeo não ficar longo. Mas lá em Eclesiastes nós devemos entender que quando o escritor de Eclesiastes, acho que é Salomão, quando ele fala aquilo, aquele espírito que volta a Deus, na verdade, aquilo ali trata-se de um eufemismo. Ou seja, o Salomão ali, ele está se valendo de um eufemismo. Aquela palavra espírito que aparece ali não é esse corpo espiritual que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Aquele espírito que volta a Deus, na verdade, aquele espírito representa o fôlego de vida. Ou seja, uma tradução mais próxima da nossa seria a respiração. Então, ou seja, é um eufemismo para dizer o quê? Que quando o corpo humano ele morre, ele vai ao pó e aquela respiração volta a Deus. Ou seja, não é a respiração que volta a Deus, é uma maneira de dizer o seguinte: cessou de respirar, o corpo vira pó. Então aquele espírito que volta a Deus lá, trata-se do fôlego de vida, é o sopro de vida, é a respiração. Só que o que Paulo está tratando aqui não é da respiração, não é do sopro de vida, ele está tratando de um corpo espiritual. E esse corpo espiritual não voltava a Deus. Não voltava a Deus porque a morte reinava. No ministério de morte e condenação, a morte reinava. Então, este corpo espiritual, ele permanecia no mundo dos mortos. Ele permanecia no Hades. Esse corpo humano ia para a sepultura. Isso aqui virava pó. E esse corpo, ele permanecia no Hades. Então, quando Jesus volta, ao soar da última trombeta, o que acontece? Estes corpos espirituais é que são ressuscitados. Então é por isso que no ano 70, ninguém viu sepultura se abrindo, ninguém viu corpos físicos saindo da sepultura. Por quê? Porque a ressurreição ela se deu no âmbito espiritual. Olha só, veja como são dois corpos distintos. Como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. As Escrituras dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo natural, mas o último Adão é mais do que isso, ele é espírito vivificante.
Viu só? Nós, deixa eu ver aqui. Então tá, que nós temos primeiramente estes corpos humanos e mais tarde Deus nos dará corpos espirituais. Mais tarde Deus nos dará corpos espirituais, né? Mas o que seria esse mais tarde? Esse mais tarde é quando nós partimos dessa vida, quando nós deixarmos esta habitação, ou seja, quando esse Adão morrer, aí sim nós receberemos o quê? Os corpos espirituais. Então é aqui que essa teoria de que haverá um arrebatamento secreto não existe. Por quê? Porque a condição para que corpos espirituais sejam ressuscitados, o que tem que acontecer com o corpo humano, com o corpo de Adão? O corpo de Adão tem que morrer. Ou seja, enquanto Adão não morrer, não há corpos espirituais. Então vamos voltar lá para a carta dos Tessalonicenses e vamos ver que conclusão nós podemos tirar acerca daquilo que Paulo falou aos Tessalonicenses, né? Vamos ver o que podemos concluir. Vamos efetuar a leitura de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. E agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que morreram. Agora você entende que Deus ia trazer de volta esses irmãos que morreram no âmbito espiritual, não no âmbito físico. Ora, se é o corpo espiritual que ressuscita, qual que é a conclusão que nós podemos tirar disso? Esse corpo espiritual que ressuscita, ele não vai ressuscitar para continuar vivendo nesse plano físico. Ele ressuscita para viver a eternidade com Deus no reino de glória. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Por quê? Porque esses que estavam vivos, eles estavam ainda o quê? No corpo físico, ou seja, eles estavam no corpo de Adão. Então, enquanto estivessem no corpo físico de Adão, o corpo espiritual não poderia ressurgir. Então, assim sendo, aqueles que estavam no Hades, aqueles que já haviam morrido, os corpos espirituais desses estavam aguardando o quê? O toque da trombeta. Então, quando o Senhor desceu e a trombeta soou, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, ou seja, ressuscitaram como? Ressuscitaram saindo dos túmulos ou ressuscitaram em corpos espirituais, conforme Paulo deixou claro lá em Coríntios. Ressuscitaram em corpos espirituais, gente. O âmbito aqui dessa ressurreição não é físico. Então nós devemos ter isso em mente. Se nós lermos isso aqui segundo a tradição religiosa, nós vamos cair no senso comum. E uma vez que nós cairmos no senso comum, nós vamos viver uma falsa expectativa. Por quê? Nós vamos jogar isso aqui para o futuro. E aí, claro, o mundo cristão, eles ainda aguardam isso aqui acontecer. Então, olha lá, o versículo 17. Ó. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados para se encontrar o quê? Com aqueles que já foram, com aqueles que ressuscitaram em corpos espirituais. Mas quando é que esses vivos seriam arrebatados? Esses vivos só seriam arrebatados depois que o corpo físico morresse. Ou seja, enquanto a semente não fosse lançada na terra, o corpo físico não ressuscitaria. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Então nós, os que ainda estivermos vivos, nós só vamos ser arrebatados quando? Seremos arrebatados até ele nas nuvens, a fim de encontrarmos com o Senhor nos ares. Mas quando é que isso aqui acontece? Para aqueles que estavam vivos. Só iria acontecer
quando cumprissem os seus dias de vida nesse corpo terreno. Está certo? Bem, gente, então era isso que eu queria explanar, era isso que eu queria deixar exposto, né? O teor, né? Ou seja, a ressurreição sob o aspecto espiritual. Então nós cremos, segundo a visão preterista, que essa ressurreição ela ocorreu. Ou seja, os espíritos dos justos que estavam no Hades, ao soar da trombeta, esses espíritos saíram daquela condição. Ao passo que aqueles que estavam vivos, o apóstolo Paulo foi bem claro e disse: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Mas quando? Iriam ser arrebatados depois que o corpo físico fosse ao pó. Que aí sim, aquele corpo espiritual já não ia mais para o Hades. Por quê? Porque a morte não reinava mais. Então, o poder que a morte tinha era justamente esse, era o poder de fazer com que o corpo espiritual ficasse retido no Hades. Então, quando fala na ressurreição, é a retirada dos corpos espirituais do Hades, daquele Hades. Ao passo que aqueles que permaneceram vivos, eles foram habilitados, ou seja, eles não ficarão à mercê da morte. Da mesma forma, nós que estamos vivendo o reino de Deus já instituído. Quando nós deixarmos essa habitação, quando esse Adão for ao pó, o nosso corpo espiritual não vai para o Hades. Ele já é o quê? Arrebatado. Para encontrar com aqueles que já foram arrebatados. E aí sim se dará o encontro nas nuvens. Tá certo? Bom, então é esse o meu humilde entendimento. Se você concorda, se você acha que o conteúdo desse vídeo é digno do teu like, então deixa aí o joinha, certo? Compartilhe e comente. Novamente, né, é aquele mesmo recado. Moramos em uma democracia. E em qualquer democracia há as divergências e a pluralidade de ideias. Então que isso prevaleça, certo? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana e que a graça e as provisões do Eterno possam te seguir em todos os dias da tua vida, certo? Esse é o meu desejo. Graça e paz, um forte abraço e eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.